Sabe qual é a relação entre essas áreas? Então acompanhe o nosso vídeo. Bom, galera, meu nome é Felipe Araújo, eu sou do canal Bisural do Concurseiro e esse treinamento aqui é bem específico, geometria plana, mais adotada para o Colégio Naval, o IPCAR, para quem vai fazer provas olímpicas também de matemática, são questões importantes. Bom, como eu perguntei lá no início do vídeo, você sabe qual é a relação entre essas áreas? Bom, veja só na questão, as retas são paralelas. Eu tracei retas paralelas aos lados, e se essas retas são paralelas aos lados, você sabe que você cria uma semelhança. E aí, preciso lembrar de um detalhe da semelhança, da relação entre a área e o lado. Você sabe que quando você faz a razão entre as áreas, a área do maior está para a área do menor, e isso é igual a razão de semelhança ao quadrado. Quando você faz a razão entre as áreas, é a mesma coisa que a razão de semelhança ao quadrado. Então eu já sei que esses três triângulos são semelhantes, porque essas retas são paralelas, então existe a semelhança entre os triângulos, e também é semelhante ao maior. Então o que a gente vai usar aqui basicamente é a razão de semelhança para a razão entre as áreas. E aí tem uma prova bacana dessa questão aí. Vamos ver? Ó, eu vou chamar esse carinha aqui de x. Se eu chamar esse de x, aqui também vai ser x. Porque transformou-se aqui em um paralelogramo. Então esse cara vai ser x. Se eu falar que aqui é y, aqui também vai ser y. Porque esses lados são paralelos e iguais. Isso é um outro paralelogramo. Aqui também é y. E esse terceiro lado desse triângulo T3, como está na questão, eu chamei de z. Tá bom? Eu vou usar uma relação entre a área e o lado do polígono. Bom, a razão de semelhança do T1 para o triângulo maior, que é o triângulo ABC, funciona assim, ó. X, que é o lado do T1, está para o lado BC. Então, o lado do menor está para o lado do maior, que é tudo. Essa é a minha razão de semelhança. E quando eu pego a minha razão de semelhança, eu posso fazer a razão entre as áreas. Isso é igual a razão entre as áreas do triângulo menor para o maior. A área do triângulo menor, que é o T1, e a área do triângulo maior, que é o ABC, que eu vou chamar área do ABC, eu vou chamar de S. Então olha o que eu criei. O lado do menor está para o lado do maior, assim como a área do menor está para a área do menor. Como eu não posso fazer uma relação entre lados e área, eu preciso elevar ao quadrado a razão entre os lados. Porque essa é a ideia do comando de quando eu divido uma área pela outra, é igual a razão de semelhança ao quadrado. Então o lado do menor está para o lado do maior, assim como a área do maior está para a área do menor, e isso é igual a razão de semelhança ao quadrado. Se eu fizer isso de outra maneira, se eu pensar que o x está para o BC, e isso é igual a raiz de T1 sobre raiz de S. Porque eu joguei a raiz quadrada para cá, esse cara não pode ser negativo, por isso eu não penso no mais ou menos, correto? Eu tenho que x sobre BC é igual a raiz de T1 sobre raiz de S. Correto? Fiz apenas uma razão entre lados e áreas. Analogamente, da mesma maneira, eu vou fazer isso com T2 e T3. Segue aí a relação que você vai acompanhar. Bom, como eu falei para vocês, olha aqui. Eu tenho analogamente, da mesma maneira, x sobre BC é raiz de T1 para raiz de S. Y sobre BC é raiz de T2 sobre a raiz de S, que é o triângulo maior. E Z sobre BC é raiz de T3 sobre raiz de S. Tá? A mesma coisa que eu fiz no primeiro cálculo para esse triângulo T1, eu vou fazer com os outros triângulos. Lembrando que eu só posso fazer isso porque essas retas são paralelas, e aí se elas são paralelas,
eu posso falar que os triângulos são semelhantes. Bom, repara que eu tenho uma relação entre x, y e z, que se eu somá-los eu fico com BC. Então se eu somar cada termo aqui, se eu somar esse com esse com esse, eu vou criar uma relação. E é o que a gente vai ver agora. Se eu pegar x sobre BC mais y sobre BC mais z sobre BC, vai criar uma relação bacana e aí eu vou transformar na razão entre as áreas, na relação entre a área de cada um deles. Acompanhe aí o próximo cálculo, então eu vou somar cada termo desse para criar uma relação. Olha lá. Bom, feito o que a gente tinha combinado, eu somei cada parcela do x sobre BC, y sobre BC e z sobre BC. Como o x sobre BC é a raiz de T1 sobre S, raiz de S, como o y sobre BC, que é a segunda parcela, é a raiz de T2 sobre raiz de S, e a terceira parcela é igual a raiz de T3 sobre raiz de S. Acontece que essa soma aqui, eu tenho x mais y mais z, todo mundo sobre BC. E x mais y mais z é exatamente igual a BC. Então, quando eu somar esses três caras, que tem o mesmo denominador, e dividir pelo BC, isso vai dar 1. X mais y mais z é igual a BC. BC sobre BC, que é igual a 1, é igual a raiz de T1 mais raiz de T2 mais raiz da área do triângulo 3 dividido pela raiz da área do maior. Bom, como BC é igual a BC, nós temos isso igual a 1 e a gente vai descobrir uma relação entre essas áreas aqui e a área do triângulo maior. No próximo quadro você vai ver uma relação pronta. Olha aí, ficamos com essa relação. Simplificando BC com BC é igual a 1 e ficamos com essa relação. Esse raiz de S vai para lá multiplicando, então nós vamos ficar com raiz de S é igual a raiz de T1 mais raiz de T2 mais raiz de T3. E aí, para eu achar a relação entre a área do triângulo maior, que é a área S, e as outras áreas, olha o que eu posso afirmar para ficar como fórmula para nós. Dessa relação, nós temos que a área S vai ser igual a raiz de T1 mais raiz de T2 mais raiz de T3 elevado ao quadrado. Essa é a relação de quando existir essa figura. Nós temos a área do triângulo maior é igual a raiz quadrada dessa área, mais a raiz quadrada dessa área, mais a raiz quadrada dessa área, elevado ao quadrado. Raiz de T1 mais raiz de T2 mais raiz de T3 ao quadrado é igual à área do triângulo maior. Vai lá, tenta agora fazer essa questão. 1 minuto para você fazer. Então, para essa figura, nós temos a relação entre as áreas, que a área do triângulo maior é igual a raiz quadrada do triângulo 1, mais a área da raiz quadrada do 2, mais a raiz quadrada da área do terceiro, tudo isso ao quadrado. Então eu tenho aqui, ó, como eu faço para chegar na área do triângulo maior? Raiz de T1 mais raiz de T2 mais raiz de T3. Como na questão ele fala que a área do T1 vale 4, a área do T2 vale 9, a área do T3 vale 49. Quem vai ser a área do triângulo maior, então? A área do triângulo maior vai ser S igual a raiz quadrada do 4 mais raiz quadrada do 9 mais raiz quadrada do 49. Isso ao quadrado. Logo, a área vai ser 2 mais 3 mais 7, que são as raízes desses valores. A área do maior vai ser igual a 2 mais 3, 5, mais 7, 12. 12 ao quadrado vai dar 144, que a resposta é letra A. Então nós temos a seguinte relação para quando existir esta figura. Beleza? Aproveita, vai lá, compartilha, curte, comenta o nosso canal. Nós precisamos de vocês para divulgar essas questões, conteúdo de português também com o professor Marcelo Sampaio. Meu nome é Felipe Araújo, espero que tenham gostado dessa resolução.